Olá, tudo bem com você? Nós vamos para a parte 2 do livro A Experiência da Mesa de Dev Titus, o segredo para criar relacionamentos profundos. A mesa é um lugar de provisão. Capítulo 5. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus, capítulo 6, versículo 11. Faltam dedos em minhas mãos para contar quantas vezes me propus no ano novo a entrar de dieta. É tão fácil ganhar alguns quilinhos e tão difícil perdê-los. Com a determinação de romper com o hábito de comer as coisas erradas do jeito errado, sempre começo com um jejum. Não como nada durante 24 horas, só bebo água. Por que faço isso? Porque quero que minha mente diga ao corpo quem está no controle. Em essência, digo a meu corpo físico: você não vai ditar aquilo que farei. Eu estou no comando. Sim, fico com dor de cabeça quando jejuo, porque adoro tomar café da manhã. No final do dia, a vontade de comer grita em minha direção. Meu corpo diz: eu sei o que quero e quero agora. É o que chamamos de dores de fome. Quanto mais tempo ficamos sem nos alimentar, mais nos convencemos de que fomos criados para comer. Por que nosso corpo reage assim? Porque Deus o criou para necessitar de comida, e não só da comida em si, mas também dos outros elementos de nutrição que o Senhor estabeleceu para acompanhar os alimentos, como a comunidade, a segurança e a identidade. Quando os discípulos de Jesus observaram o Mestre orando, sentiram vontade de seguir seu exemplo. Na oração que Jesus ensinou a seus discípulos, hoje conhecida como Pai Nosso, ele incluiu esta frase: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6,11. Era uma oração por provisão diária de alimento. Por quê? Porque o alimento diário é essencial para a boa saúde. Você já pensou no fato de que Deus criou o nosso corpo para precisar de alimento todos os dias? Ele poderia nos ter feito para necessitar de comida uma vez por mês ou por ano. Sabendo, porém, que a mesa inclui muito mais do que a nutrição física, ele planejou o nosso corpo para que precisássemos comer todos os dias de nossa vida. E não só uma, mas sim 3 vezes por dia. 3 vezes por dia Deus provê alimento para nutrir nosso corpo. E 3 vezes por dia temos a oportunidade de expressar gratidão por seu cuidado por nós. O ingrediente principal: bom senso. Não abordo este capítulo com a postura de uma especialista em nutrição, mas quero sim falar com você de forma prática, como uma mãe, sobre como usar o bom senso ao preparar refeições para sua família. Pense sobre isso por um instante. A pessoa responsável pelo preparo das refeições familiares faz uma contribuição significativa para o bem-estar físico e geral da família. Não dá para alimentar sua família com alimentos prejudiciais, comida processada e cheia de açúcar, e esperar que todos sejam saudáveis. Sei que ao ler essas palavras, alguns de vocês podem estar pensando: não tenho tempo para preparar refeições saudáveis. O preparo de uma comida saudável não precisa ser difícil nem caro. Neste capítulo apresento uma abordagem simples para o preparo de refeições saudáveis, com a esperança de facilitar as coisas para você. A experiência da mesa não se limita àquilo que comemos, mas também inclui nossa saúde emocional, espiritual e física. Mães e pais, parem e pensem sobre isso quando o bebê nasce. Vocês sabem por um instinto que a saúde e o crescimento dele dependem da nutrição que vem do leite. A mãe alimenta o bebê com leite materno ou artificial feito para ser muito semelhante ao leite do peito. Nós, pais, compreendemos que todos os órgãos vitais do bebê dependem dessa nutrição. Alguns meses depois, adicionamos cereais como o arroz e de aveia à alimentação do neném. Então, aos poucos, acrescentamos frutas e legumes. Tais alimentos são essenciais para a saúde da mente e do corpo. Por que então, quando as crianças estão maiores, paramos de oferecer cereais integrais, frutas, verduras e legumes verdes e amarelados para elas? Parece que tão logo nossos filhos conseguem se alimentar sozinhos. Deixamos de servir espinafre, abobrinha, aveia e leite como se eles não precisassem mais dessas comidas nutritivas. Em vez disso, começamos a dar pizzas,
cachorro-quente e batata frita. Nenhum desses alimentos faz mal sozinho, é claro, mas se desejamos manter um corpo saudável, devemos comer esse tipo de coisa com moderação. Em acréscimo, há uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais e proteínas necessárias para o crescimento adequado e a saúde dos órgãos vitais em desenvolvimento. Com um pouco de criatividade e muito bom senso, você pode começar hoje a criar refeições que melhorem o crescimento e a saúde da sua família. A boa nutrição começa à mesa. Antes de compartilhar algumas ideias específicas de como preparar refeições nutritivas, permita-me enfatizar mais uma vez que a saúde da família começa à mesa. É impossível monitorar as porções ou valores nutritivos daquilo que sua família ingere se todos vão até a despensa várias vezes por dia e comem o que conseguem encontrar. A epidemia da expansão da silhueta que vemos hoje é resultado parcial da disponibilidade constante de comida. Não dá para supervisionar a alimentação saudável de uma adolescente que tem o hábito de comprar comida pelo drive-thru. A comida de casa ao voltar do treino de futebol ou das aulas de música. A melhor maneira de incentivar e supervisionar padrões de alimentação saudável em sua casa é reunir a família para comer ao redor da mesa com regularidade. Se você é como muitas pessoas, é provável que a mesa de sua cozinha esteja escondida debaixo de todo tipo de talha, contas, dever de casa, correspondência inútil, roupa lavada e sabe-se lá o que mais. Isso não significa que você não pode usar sua mesa de jantar para esses propósitos. Afinal, é um ótimo espaço para fazer álbuns de recordes e outros projetos. Mas quando chegar a hora da refeição, não use a mesa bagunçada como desculpa para levar a comida para outro cômodo e comer no sofá. Em vez disso, separe 5 minutos e arrume a mesa. Ache um lugar para os itens aleatórios, nem que seja colocando-os numa caixa debaixo da mesa. Dessa forma, quando a mesa de jantar servir de laboratório para um projeto de ciências ou de escritório, durante o dia você ainda poderá separá-la à noite para a família e reunir, comer e conversar na hora das refeições. Os nutricionistas instruem que não devemos comer pela casa inteira. Acima de tudo, não devemos comer em frente à televisão. Em 1988, pesquisadores do Centro de Pesquisas de Nutrição Infantil, em Houston, descobriram que as crianças acima do peso jantavam 50% das vezes em frente à televisão, ao passo que as crianças de peso normal, a porcentagem era de 35%. Karen Cooling, nutricionista comportamental e professora assistente de pediatria, afirma: sabemos que há uma relação entre o número de horas que as crianças passam assistindo televisão e os problemas de peso. Também sabemos que as pessoas que assistem televisão enquanto comem tendem a perder a sintonia com os indícios naturais de fome e saciedade e são encorajadas a comer em excesso. Além disso, a exposição às mensagens da TV contribui para a má nutrição. Cullen destaca: os alimentos que mais aparecem em propagandas tendem a ter baixo valor nutritivo. Pense nisso. Qual foi a última vez que você viu um comercial sobre brócolis ou salada de folhas? Quando comemos em frente à televisão, nossa mente se enche de visões apetitosas de comidas gordurosas e processadas. Enquanto nossa atenção se encontra nessas mensagens, continuamos a comer o saco de salgadinhos sem prestar atenção à quantidade. Isso é muito diferente de servir uma quantidade proporcional de alimento num prato à mesa e comê-lo junto com outras pessoas que ficam de frente umas para as outras, interagindo. Outro motivo para fazer as refeições familiares à mesa é que quando a alimentação consiste numa atividade social que acontece em momentos pré-definidos, num ambiente específico, temos a tendência de comer porções apropriadas, reduzindo o risco de distúrbios alimentares e obesidade. Como Einstein ressalta: quando recebemos uma porção razoável junto com todas as da família, aprendemos o que é uma quantidade moderada de comida. Se conversamos enquanto comemos, é menos provável nos alimentarmos rápido demais e em excesso. Quando os pais são exemplos do hábito de comer alimentos nutritivos em quantidades adequadas, como uma parte normal da vida cotidiana, os filhos têm menos chances de desenvolver uma relação inapropriada com a comida ou de eliminar grupos alimentares inteiros como forma de controle de peso. O
que pode levar às disfunções alimentares. As crianças aprendem com aquilo que fazemos, portanto, se pulamos refeições, estamos sempre de dieta, beliscamos em frente à televisão ou passamos fome o dia inteiro para nos entupir de comida à noite, serão esses tipos de hábitos alimentares que nossos filhos tenderão a adotar. Quando separamos tempo todos os dias para fazer uma refeição completa e nutritiva, adquirimos um estilo de vida mais saudável. Marjorie Garber escreveu: é possível que as pessoas ocupadas, o espaço esteja cada dia mais substituindo o tempo e a casa se torna a vida não vivida. Numa era em que o capacho de boas-vindas e a secretária eletrônica muitas vezes entram no lugar do cumprimento pessoal de voz humana, a casa com a sala de estar, a sala de jantar, o espaço da família e da sala de TV acaba se transformando no lugar em que encenamos a vida que gostaríamos de ter tempo para viver. Nós temos espaço demais e tempo de menos, pelo menos para fazer o que é mais importante. Estamos famintos não de comida, mas sim de vínculos, de sentido, de diálogo e do pão da presença. É por isso que a reunião para a experiência do jantar ao redor da mesa familiar é algo tão especial. Torne divertida a comida saudável. O retorno à mesa pode tornar divertida a comida saudável. Minha dica é que você arrume a mesa com cores, pratos e copos divertidos. Canudos e guardanapos de papel coloridos são ótimos para famílias jovens. Toalhas e jogos americanos bonitos também tornam a mesa atraente. E o mais importante, envolva as crianças no preparo da refeição. O tempo na cozinha cria lembranças familiares inesquecíveis. Se você tem filhos pequenos, deixe-os brincar com itens seguros e coloridos da cozinha, como espátulas ou vasilhas de plásticos, enquanto você prepara a refeição. Isso os envolverá desde novos no processo da preparação da refeição. Quando seus filhos estiverem em idade escolar, você pode lhes atribuir tarefas simples como cortar a alface da salada e tirar os talheres da gaveta. Envolva o maior número possível de membros da família no processo de preparo de uma boa refeição. Parte da diversão do jantar consiste em trabalhar juntos na cozinha para preparar tudo. Crianças pequenas amam ajudar. Sempre há algo a fazer. E os filhos mais velhos também devem ser incluídos no preparo da refeição. Nossa filha Trina gostava de me ajudar na cozinha. Em geral, sua tarefa era fazer a salada e colocar a mesa. Até hoje, ela arruma mesas belas, divertidas e criativas para a família de 4 filhos, seus cônjuges e os primeiros netos. O diálogo é tão cheio de vida quanto a decoração da mesa. Afinal, a comunicação deve ser o principal ingrediente do jantar. Excelentes conversas à mesa. Diálogo. O principal ingrediente do jantar. Primeiro ponto. Invente jogos de palavras, comece uma frase e peça alguém que crie uma história acrescentando outra frase. Isso estimula o pensamento e o riso se espalha. Segundo ponto. Fale sobre um alimento específico. Como é cultivado? Onde? Quais são os seus nutrientes? Terceiro ponto. Converse sobre a vida. Você pode fazer 2 perguntas. Qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje? Ou qual foi a experiência mais frustrante do dia? Quarto ponto. Incentive as crianças a expressarem seu ponto de vista perguntando: o que você acha disso? Quinto ponto. Cante à mesa. A oração pode ser cantada, ou a família pode terminar a refeição cantando em conjunto. Quanto mais fresco, melhor. Fui criada na região de Salinas Valley, Califórnia. Alguns a chamam de Bacia de Alface da Califórnia. O solo escuro e rico abrigava a maioria de nossas verduras, legumes e algumas frutas. Vários tipos de alface, tomate, brócolis, couve, flor, morango, alcachofras, aspargo e muito mais. Quando criança, eu adorava identificar as diferentes plantações em crescimento. Às vezes brincávamos nos campos, ficando sujos e cheios de lama nas valas de irrigação. Comíamos alface americana recém-colhida direto do campo. Não existe sabor igual ao de uma cabeça de alface americana fresca.
Batíamos o centro da cabeça de alface no joelho para amolecê-la. Quando tirávamos a parte de baixo, enfiávamos o polegar bem no centro. Girando o pulso, abríamos a cabeça de alface crocante e comíamos como se fosse uma maçã. Isso sim é comida de verdade. Entendo que a maioria das crianças não mora em meio a campos de alface como eu morei. Só estou ilustrando como a comida fresca em sua forma mais simples pode ter um ótimo gosto. Tenho a convicção de que se começarmos a dar comida de verdade para nossas crianças, alimentos frescos, frutas, verduras e legumes, elas aprenderão a amar os sabores naturais. A propósito, se você tem filhos que ainda não aprenderam a gostar de frutas e verduras, por favor, não use isso como desculpa para se tornar uma cozinheira sob encomenda e fazer uma refeição separada para cada membro da família, seguindo as preferências individuais. Meu Deus, esse livro com certeza está mexendo com a minha estrutura e com certeza com a de vocês que estão escutando isso. Vamos lá. As refeições devem ser feitas de acordo com seu valor nutricional e a preferência dos pais. E as crianças aprenderão a apreciar os alimentos saudáveis para seu corpo em crescimento. Se você tem um filho enjoado para comer, não desanime. Oh, meu Deus, aleluia. As pesquisas revelam que podem ser necessárias diversas exposições e determinado alimento antes que as papilas gustativas de um indivíduo se adapte a seu gosto. E fique tranquila, pois gosto é algo que se adquire. Afinal, quem tomaria café ou comeria pimenta com base na primeira reação das papilas gustativas? Alguns estudos sugerem que é necessário provar um alimento 10 vezes ou mais para que a pessoa aprenda a gostar dele. Portanto, se seus filhos demonstrarem relutância em experimentar novos alimentos, não deixe que isso a impeça de servir os alimentos nutritivos de que o corpo deles necessita. Continue a colocar a comida no prato e depois de um tempo seus filhos aprenderão a gostar dela. Minha mãe trabalhava fora, mas sempre colocou comida caseira à minha mesa. Não eram necessariamente pratos elaborados, a maioria de nossas refeições eram muito simples, mas ainda assim deliciosa. Você pode chamar de comida comum ou comida de verdade. Legumes cozidos no vapor, bife ou carne cozida, arroz e batatas, tanto inglesas quanto doces. Nossa mesa era arrumada com toalhas e pratos sem sofisticação, mais coloridas e combinando entre si. Mamãe costumava fazer mais de uma verdura e podíamos escolher, forçar-nos a comer determinadas quantidades. Nunca foi alvo de sua preocupação. Ela não queria desperdiçar comida servindo-nos em excesso. Preferia que comêssemos tudo aquilo que pegássemos, mas não tínhamos a permissão de fazer lanchinhos antes do jantar. Em meu lar, depois que terminávamos de comer, Trina, Aaron, Larry e eu ajudávamos a lavar a louça. Numa visita recente à casa de nosso filho, percebi Aaron tirando a mesa naturalmente, ajudando a arrumar a cozinha, assim como seu pai fazia enquanto ele era criança e continua a fazer hoje. Não é raro, depois de eu preparar e servir uma refeição, Larry dizer: eu lavo a louça. Em geral, acabamos de fazer isso juntos, porque gosto de ficar na cozinha com ele. É um momento para conversarmos e desfrutarmos a presença um do outro. Quando nossos filhos eram pequenos, ficar na cozinha juntos se transformava muitas vezes num momento divertido de brincadeiras. As lembranças familiares de arrumar a cozinha incluem bater de leve no outro com um pano de prato úmido, correr em volta da mesa e outras brincadeiras inocentes. Olha para você ver como é que isso é importante, né? Ela está contando histórias do passado dela. Hoje eles já são... os filhos já estão casados, né? Mas criaram lembranças, criaram memórias quanto ao passado, memórias boas. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, porque muitas vezes na correria, muitas vezes no tempo enfadonho, né? A gente não consegue fazer isso. A gente até se senta à mesa muitas vezes para comer com os nossos filhos, mas a gente às vezes tem aquela refeição muito rápida ali para poder já dar continuidade às tarefas do dia. A gente não tem esse momento, né? E olha como é que parece ser tão legal, que hoje ela conta com prazer
aquilo que foi no passado uma memória boa para ela, que foi algo construído através de sua dedicação à mesa com sua família. E eu quero sim, né? Eu quero que nós, não só eu que estou lendo esse livro, mas você também que está escutando, possa criar isso, né? Não é tarde, pelo que a gente está entendendo do livro aqui, não é tarde para começar. Então, se você, ou eu, até mesmo eu, ainda não fez isso, né? Ainda não teve a oportunidade de fazer, de criar um ambiente, a mesa, de criar boas memórias, vamos fazer isso hoje, né? Vamos começar hoje, porque não é tarde. Vamos dar continuidade aqui. Quando eu era criança, minha mãe sempre inventava jogos para meu irmão e eu. Por exemplo, quando lavávamos a louça, era uma corrida para ver quem terminava primeiro. Olha para você ver como é que o serviço era prazeroso, não era pesaroso, mas sim prazeroso. A pessoa que estava secando podia parar se o escorredor ficasse vazio. Quem secava a louça também tirava a mesa. Se quem estava lavando terminasse, podia ir embora, enquanto o outro teria de ficar e terminar de limpar a cozinha. Essa brincadeira sempre fazia Noel e eu trabalharmos rápido. Fácil de preparar. Somos abençoadas por tantos produtos e serviços disponíveis hoje para nos ajudar a preparar refeições saudáveis com mais rapidez. Por exemplo, muitos dos supermercados oferecem frutas e verduras pré-cortadas, junto com saladas coloridas já prontas e empacotadas. A seção de congelados tem cebolas de verdade já cortadas e prontas para serem tiradas do saco, estilo Ziploc. Não é preciso de debulhar mais em lágrimas fatiando cebolas na cozinha. Tais opções facilitam bastante o preparo de refeições saudáveis. Muitas mães que trabalham fora ou que são ocupadas por outros motivos desfrutam a convivência de cozinha do tipo linha de montagem. Esse tipo de empreendimento comercial conta com receitas que você pode escolher como ingredientes frescos, já picados, ralados ou desfiados, prontos para você simplesmente medir ou montar a refeição. As refeições podem ser congeladas e servidas depois. Com poucas horas, numa dessas cozinhas, você pode fazer pratos suficientes para uma semana inteira em sua família. Essa é uma alternativa. Outra opção é duplicar ou até mesmo triplicar a receita. Cada vez que vocês fizerem um prato, talvez demore alguns minutos a mais de início, mas a fará economizar bastante depois. Você pode dividir as porções extras em recipientes separados, como sacos Ziploc ou bandejas descartáveis de alumínio, disponíveis em muitos supermercados. Coloque um rótulo com o nome do prato e a data e armazene no congelador para reaquecer e jantar num dia ocupado. Sopa chili, espaguete com almôndegas congelam muito bem em vidros. A lasanha fica ótima em sacos Ziploc. Só acrescente um pouco de molho quando for reaquecer. Cozinhar 2 vezes. Cozinhar vezes 2 igual outra refeição. Faça 1 quilo inteiro de hambúrgueres ou cozinhe 2 peitos de frango em vez de um só. Metade fica para hoje e a outra para amanhã. Certa mãe que conheço separa o primeiro sábado do mês para fazer várias refeições de uma vez e congelá-las. Por exemplo, ela cozinha 2,5 kg de carne moída, divide a carne pronta em várias receitas. Pimentões recheados, carne temperada para tacos e assim por diante. E coloca as refeições no congelador. No mês seguinte, ela assa ou grelha vários peitos de frango de uma vez e os divide em ensopados e pratos principais. Ao separar um dia do mês para fazer várias receitas, ela consegue servir refeições caseiras e nutritivas para a família, mesmo em noites atarefadas durante a semana, simplesmente acrescentando verduras e pão como acompanhamentos. Outra opção é preparar comidas simples com ingredientes frescos, como minha mãe fazia. Segui a tradição dela. Nada me entedia mais do que tentar preparar uma receita que leva 25 ingredientes. Dê-me alimentos de verdade, ervas frescas, creme de leite e manteiga, e pode ter certeza que eu vou lhe preparar uma refeição deliciosa. Concordo com Mitchell Pollan, autor de Em Defesa da Comida, que resume o que devemos comer em 7 palavras simples. Coma comida, não em excesso, principalmente vegetais. Amo a premissa desse livro.
Embora seu estilo de escrita seja um tanto quanto científica, ele define de maneira inteligente uma verdade clara. A maior parte do que consumimos hoje não é mais em sentido escrito. Comida é a maneira como consumimos essas coisas. No carro, em frente à televisão e cada vez mais sozinhos não é realmente comer. O autor afirma que consumimos substâncias comestíveis com aparência de comida. Podemos até fechar a cara para expressões, mas enchemos nossa despensa com alimentos empacotados e processados, cujos ingredientes nem conseguimos pronunciar. Talvez você se pergunte, como conseguir preparar refeições sem esses auxílios rápidos? Tenho boas notícias para você. Não é preciso abandoná-los. Apenas se lembre de usar o máximo possível de ingredientes frescos. Por exemplo, quando for comprar carne moída para seu prato rápido, escolha carne bovina magra de qualidade e sirva com verduras e legumes frescos. Compre manteiga de verdade, não imitação. Quando preparar macarone de caixinha, acrescente queijo de verdade ao pó, sabor, queijo, para aumentar o valor nutritivo. No mundo atual, repleto de nutricionistas e regras de FDA, tudo isso aliado ao consumo, a comida de verdade quase caiu no ostracismo. Em nosso estilo de vida apressado, comemos cada vez menos alimentos frescos, principalmente de fast food comprado em drive-thru. Se tornou um hábito em sua família. Deixe-me esclarecer que não sou nenhum extremista favorável apenas a orgânicos que planta batatas no quintal e cria as próprias galinhas. No entanto, amo comida de verdade, comida boa, preparada de forma simples com ervas e temperos. E acho que é a maneira mais fácil de cozinhar. Na minha opinião, o jeito mais rápido de comprar comida é passar pelos corredores periféricos do supermercado. Você entra e sai gastando a metade do tempo. É nesses corredores que você encontra os bons alimentos: frutas, verduras, legumes, queijos, pães, laticínio, massa fresca e assim por diante. Você também pode passar pelo setor de congelados, pois são fáceis e simples de preparar. Além disso, muitos deles preservam mais vitaminas do que os enlatados, em especial os legumes. Embora você possa congelar os próprios alimentos, economize tempo ter algumas coisas congeladas à mão. Considere os lanches menos saudáveis em um item especial, não um substituto regular das refeições. Quando comprar pães, escolha os integrais. Acho que meus filhos nem sabiam que o pão podia ser branco. Avalie seu prato. Mesmo que você não goste de cozinhar ou tenha pouca experiência em preparar refeições saudáveis, se seguir algumas dicas simples, poderá preparar a mesa e servir uma boa comida. Para começar, avalie seu prato. Veja se você tem de comida um dos 5 grupos alimentares em sua refeição. Vamos relembrar quais são os 5 grupos alimentares básicos e por que eles são essenciais para a boa nutrição. Cereais, grãos, fornecem energia. Primeiro ponto. Segundo ponto, verduras e legumes melhoram a visão. Terceiro ponto, frutas curam cortes. Quarto ponto, carnes, proteínas constroem músculos fortes. E o quinto ponto, laticínios fortalecem ossos e dentes. Uma maneira fácil de planejar seu prato é escolher cores complementares de comida em seu prato. Por exemplo, seu cardápio pode ser mais ou menos assim: grupo alimentar, carne e legume. Comida, peito de frango refogado com limão e pimenta do reino. Legume, batata doce assada. Cor, carne, no caso peito de frango refogado com limão e pimenta, branco, Legumes, no caso batata doce assada, cor laranja. Verduras e laticínios, brócolis no vapor com queijo derretido, verde e amarelo. Fruta, salada Aldufor, branco e vermelho. Cereal, pão francês integral, marrom. Uma refeição como esta fica pronta em menos de 30 minutos e fornece um prato colorido e nutritivo para sua família. Sempre que possível, evite servir peito de frango com couve-flor, salada de maçã, pão francês e leite. Esse cardápio tem todos os 5 grupos alimentares, mas falta cor. Tudo é num tom de branco. Ninguém achará empolgante comer uma refeição assim. Lembre-se, cozinhar é uma arte e assar é uma ciência.
Como na arte, ao cozinhar você tem liberdade para criar e fazer adaptações. Ao assar é preciso seguir a receita. Talvez seja por isso que eu prefira cozinhar. Amo fazer do meu jeito. Dica rápida: evite usar receitas com muitos ingredientes. Reserve-as para os finais de semana, quando você terá tempo para tentar algo novo. Comece bem o dia. O pão nosso de cada dia começa com pensamentos positivos. A ciência nos revela que a saúde física de uma pessoa é afetada por sua saúde emocional. Trabalhar juntos na cozinha é um momento de elogios e incentivos, uma hora para celebrar as conquistas e rir dos erros. Acidentes acontecem, portanto, mantenha uma caixa de Band-Aids à mão. O Dr. Daniel G. Amen explica: toda vez que você tem um pensamento positivo, feliz, esperançoso ou de bondade, o cérebro libera componentes químicos que fazem seu corpo se sentir bem. Os pensamentos têm poder. Eles podem fazer sua mente e seu corpo se sentirem bem ou levá-la a se sentir mal. Todas as células do seu corpo são afetadas por seus pensamentos. Ao acordar, pense em coisas positivas a respeito do dia. Quando for acordar seus filhos, fale palavras bondosas a eles. Toque-os com delicadeza e diga algo de bom acerca deles. Ninguém gosta de acordar com uma voz alta gritando: "Levante agora!" As palavras edificantes, ditas com voz mansa a cada membro da família. Pela manhã, prepara a todos para tomar um bom café antes de sair para a escola e deixando-os prontos para enfrentar qualquer desafio. O princípio também se aplica a você e a seu cônjuge. Uma resposta suave, uma voz positiva e um café da manhã saudável podem fazer uma grande diferença em seu dia. Sabe-se que o desjejum é uma refeição mais importante do dia. Alguns especialistas o chamam de comida para o cérebro. Isso se incluir proteínas. Uma barrinha de cereal não é suficiente para começar o dia com a melhor nutrição. Ela contém açúcar e aditivos em excesso. Os pesquisadores também descobriram que quando tomamos um café da manhã rico em carboidrato naturais, como cereais integrais, junto com a proteína magra, como ovos, isso pode nos ajudar a manter o desempenho mental ao longo da manhã, de acordo com o Dr. Phil McGraw, no livro A Família em Primeiro Lugar. Numa tabela que ele chama de Comidas do Cérebro para Energia Cerebral, o Dr. Phil lista diversos alimentos, seu benefício e sua função no cérebro. Cítricos, alimentos como laranja e grapefruit são ricos em vitamina C, que melhora a memória e o desempenho. Ovos. Os ovos são ricos numa vitamina que aperfeiçoa a memória, chamada colina. Peixe. Os peixes contêm gorduras importantes para a contribuição cerebral. Frutas, verduras e legumes verdes, alaranjados, amarelos e roxos. Esses alimentos são ricos em antioxidantes, capazes de proteger os neurônios e de danos, bem como em potássio, que ajuda a prevenir a fadiga cerebral. Carnes magras, boi e frango. Esses alimentos contêm alto teor de ferro. Deficiência de ferro prejudica a aprendizagem e a memória. Cereais integrais e fortificados com ferro. Esses alimentos são excelentes fontes de carboidratos necessários para um desempenho mental aguçado. Acrescente atividade física e pensamentos positivos a todos esses bons alimentos e você estará no caminho certo para ter uma família saudável. Mães que trabalham fora também podem preparar refeições. Nosso filho, o Dr. Aaron Titus, é físico e professor assistente na Hick Point University, na Carolina do Norte, assim como sua esposa, a doutora Kimberly Titus. Embora Kim tenha optado por dar um tempo em sua carreira em tempo integral, enquanto as filhas ainda não estavam na escola, ela atuava como professora particular de ciências e matemática, programava e testava exercícios didáticos para avaliação online e dava algumas aulas de matemática na escola da filha.
Hoje, Kim é professora assistente de matemática em tempo integral na mesma universidade onde Aaron atua como presidente do Departamento de Ciências Químicas e Físicas. Ambos têm muitas responsabilidades. Além dos deveres da carreira, Aaron e Kim são líderes voluntários na igreja que frequentam. Juntos são professores na escola dominical. Kim trabalha no Ministério Infantil e lidera em parceria com outra pessoa num grupo de teatro mudo. Aaron desenvolve e treina líderes para a rede de pequenos grupos da igreja. Além disso, Aaron e Kim são anfitriões de um pequeno grupo em seu lar. Dicas rápidas para mães que trabalham fora. Primeiro ponto, ore por sua família enquanto prepara a refeição. Segundo ponto, coloque o pão da presença em sua mesa pedindo que ele esteja entre vocês. Terceiro ponto, priorize sua agenda a fim de separar mais de um dia por semana para fazer a refeição com todas reunidas em casa e ao redor da mesa. Quarto ponto, planeje e faça listas. Liste os cardápios e os ingredientes dos quais irá precisar. Quinto ponto, prepare sua mesa arrumando-a com antecedência, de preferência no dia anterior. Prepare o alimento com antecedência, usando receitas e ingredientes práticos. Embora os dois sejam muito ocupados, você não perderia isso na hora da refeição. Eles transformaram o jantar em família numa prioridade. Equilibraram a vida atarefada com paz, porque se reúne à mesa onde a presença do príncipe da paz se encontra com eles. Por esse motivo, eles têm relacionamentos fortes, filhos vibrantes e saudáveis, tanto no âmbito físico quanto emocional, e a sensibilidade espiritual de ambos continua a se desenvolver. Pedi a Kim, minha fantástica filha do coração, como gosto de chamá-la, para compartilhar algumas de suas dicas e prioridades com você. Dicas para a hora da refeição da doutora Kim Titus, uma mãe profissional. Defina os horários. O segredo para as refeições familiares bem-sucedidas é comunicar-se com os membros da família ao planejar um horário para o jantar, para que todos ou a maioria estejam presentes ao mesmo tempo. O horário da refeição pode precisar mudar de um dia para o outro. Quem disse que o jantar precisa ser servido às 7 em ponto? Se 17h30 ou 20h30 funcionar para todos, comam nesse horário. Caso o jantar esteja marcado para mais tarde do que de costume, certa noite, dê lanches para as crianças de modo que elas não se importe de esperar. Caso seu marido chegue à sua casa depois que todos já comeram, sirva sobremesa para o restante da família, quando o pai estiver jantando, para que todos fiquem juntos à mesa. Às vezes, quando Aaron precisa trabalhar até mais tarde, nós o encontramos no restaurante, mesmo que seja cedo, como às 4 da tarde, só para vê-lo e ficarmos juntos. Em outras ocasiões, já preparamos um piquenique, pedimos pizza ou comida chinesa e levamos o jantar para o escritório dele. Quando estiver falando de 30 minutos a 1 hora para o jantar, ligue para todos os membros da família que ainda não estão em casa para chegar o horário estimado de chegada. Caso estejam atrasados, não coloque os legumes para cozinhar no vapor até que eles liguem para dizer que estão a caminho. Mais uma vez, o importante não é comer num horário específico, mas sim comer juntos. Em nosso lar, sempre temos uma cadeira a mais à mesa. Dessa forma, em vez de esperar os amigos de nossos filhos irem embora para que a família possa comer reunida, nós os convidamos a se reunirem a nós à mesa. Deixamos que escolham, ou quando nossos filhos eram mais novos, consultávamos os pais da criança, se querem participar de toda a refeição ou simplesmente se assentar conosco quando comemos. A refeição conjunta não precisa ser exclusividade dos membros da família. Que experiência maravilhosa o jantar pode ser para uma criança cuja família não costuma comer reunida regularmente. Planeje-se. Separe alguns minutos, não horas, para se planejar e fazer compras a cada semana. Quando você para e pensa no que é necessário para uma refeição, pode estocar os itens essenciais no curto espaço de tempo. O que compõe uma refeição? Uma porção de carne, com amido e verduras, e legumes crus ou cozidos é suficiente. Mantenha à mão os ingredientes básicos para a maioria de seus pratos preferidos. Estoque guarnições como arroz, macarrão, para ser feito com molho ou em forma de salada fria, macarone, legumes congelados, pão de alho congelado e sopa enlatada.
tento não chegar ao fim de meu estoque e organizo a despensa com as latas novas no fundo para usar as coisas mais velhas primeiro. Comprar em quantidade pode ajudar a economizar também. Quando o supermercado que você frequenta fizer uma promoção do tipo compre um e leve outro de graça, é hora de fazer estoque de produto. É possível que seu produto preferido entre em promoção a cada 4 ou 8 semanas. Para uma refeição de preparo e limpeza fácil, cozinhe um prato simples como carne com legumes à moda oriental, faça arroz e você terá uma refeição com apenas 2 panelas para lavar. Separe receitas novas somente para as noites em que você estará com tempo e energia. Em dias longos e frenéticos, apegue-se a receitas testadas e confiáveis que sua família goste de comer. E nos dias em que você estiver totalmente sem tempo para preparar uma refeição em casa, frango assado comprado pronto está ótimo. Compre um a caminho de casa quando estiver voltando da igreja no domingo para comer em seguida, ou para uma noite em que você chegará tarde. Analise sua semana e planeje a refeição mais fácil em sua tarde mais ocupada ou no dia mais longo. Em nossa casa, quando sei que terei um dia atarefado à frente, tento fazer uma porção maior na noite anterior para comermos as sobras no dia seguinte. Mas siga meu conselho, se você decidir fazer isso, comunique seus planos à família, para que a preciosa porção extra não desapareça na lancheira de alguém, nem seja comida durante um lanchinho na madrugada. Deixe sua família animada planejando uma noite de pizza ou da comida favorita, ou vá a um lugar com ingredientes preparados para você fazer as refeições da família com mais rapidez. Lembre-se de tirar a carne ou as sobras congeladas do congelador na noite anterior ou de manhã para descongelar, para evitar que a comida descongele na geladeira. Preparo. Lembra aquela panela elétrica que você ganhou de presente de casamento, mas que está juntando pó no fundo do armário na sua cozinha? A verdade é que ela é mesmo uma invenção maravilhosa. Você só gasta alguns minutos de manhã para começar a fazer uma carne assada, uma sopa, um chili ou uma torta de frango numa panela de cozimento lento. Deixa funcionando o dia inteiro e encontra o jantar pronto quando chega em casa. Deixe uma peça de carne bovina ou suína ou 2 se você precisar que sobre, cozinhando o dia inteiro na panela elétrica. As sobras da carne ficam deliciosas acompanhadas de arroz e legumes. Ou desfie o restante para fazer o recheio de panquecas ou tortas, ou então acrescente molho barbecue e prepare sanduíches. Ao fazer a salada de hoje, corte um pouco de verduras e legumes a mais para preparar a bandeja de salada de amanhã. Armazene numa bandeja coberta ou numa vasilha rasa e deixe como um aperitivo para quando a família chegar e estiver esperando ansiosa pelo jantar. É saudável e lhe poupa um pouco de tempo para preparar a comida. Pratos repaginados, uma maneira sofisticada de chamar o reaproveitamento de restos, são uma ótima maneira de criar a refeição da família. A carne moída dos tacos de ontem pode ser o recheio de enchiladas, burritos ou até mesmo da lasanha de hoje. Preparar enchiladas pode ser rápido e é só aquecer um pacote de tortilhas de milho, embebê-las em molho pronto para enchilada, enrolá-las com carne e colocar numa frigideira com mais molho. Cubra com queijo e deixe no fogo até ele derreter. Não se esqueça de fazer a receita em dobro e guarde uma porção para esquentar numa outra noite. Quando preparamos bife ou peito de frango grelhado para a nossa família, gostamos de fazer a mais. Na verdade, muitas vezes grelhamos um pacote de 2 kg de peito de uma vez. Quando alguns peitos de frango podem ter tamanho suficiente para ser cortados em 2 ou até 3 pedaços. Uma ótima maneira de monitorar o tamanho das porções, economizar e facilitar o planejamento das refeições. Aqueça o frango ou o bife que sobrou, corte em fatias e disponha por cima de uma salada caprichada, ou corte as sobras e congele no saco. Quando for fazer fajitas, coloque o resto de carne congeladas numa frigideira com cebola fresca ou congelada refogada e esquente por alguns minutos. Ou use as fatias de carne para fazer um refogado chinês com seleta de legumes congelados. Deixe as crianças ajudarem. Elas podem pôr à mesa
pegar um molho de salada, refogar o arroz, fazer uns brownies que você assará durante o jantar e ajudá-la a servir. O jantar estará à mesa mais rápido e a ocupação irá distraí-las, fazendo-as esquecer por um momento como estão com fome. Obrigada, Kim, por suas orientações tão práticas. Os valores saudáveis de vida que os membros de sua família experimentam no lar influenciarão as escolhas que farão durante a vida inteira. Provérbios 24, do 3 ao 4, nos diz: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Cada pessoa em sua família é um belo e raro tesouro. Use, portanto, a sabedoria para compreender esses princípios e fazer os ajustes necessários para que o pão de cada dia em sua casa leve vida a todos os que dele comerem. Reflexões à mesa. Primeiro, cite os 4 tipos de pensamentos que o Dr. M identifica como libertadores de uma química cerebral que desperta a sensação de bem-estar. 2. Complete as lacunas com as palavras que faltam para formar as 7 palavras usadas por Michael Pollan, a fim de nos orientar quanto o que devemos comer. Coma, tracinho, ponto final. Não, tracinho, principalmente, tracinho e ponto final. 3. Mencione 3 inspirações das dicas da doutora Kim Titus, uma mãe profissional, que facilitarão o preparo das refeições para você. 4. Avalie seu prato. Que cores você precisa acrescentar a seu cardápio habitual para aumentar os valores nutricional dos jantares que prepara? Qual grupo alimentar está em falta? 5. Relacione pensamentos saudáveis que você pode acrescentar às suas refeições saudáveis para melhorar seu estilo de vida saudável.